Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Política Pra Quê? Cara Pálida. Eu sou Oswaldo e vamos falar sobre ações afirmativas, que são medidas, logicamente, que têm por objetivo tentar mudar e reverter a história do que é a desigualdade e discriminação em nosso país, chamado Brasil, né? E aqui está submetido, aqui estão submetidos, né, os indivíduos, por exemplo, negros, né, mulheres, índios, enfim, né, ou seja, grupos que ali são específicos e que necessitam do reconhecimento enquanto grupo social. Então, há necessidade deste reparo que foram privados dos seus direitos, né? Ou seja, e que resulta ou resultou numa desigualdade absurda na questão social, na questão política, na questão cultural, na questão no que tange a educacional, saúde, enfim, direitos trabalhistas, direitos de igualdade, e tudo isso vem se acumulando, né, e tende, o pior de tudo é se permanecer, ou seja, se tornar algo perpétuo, ou seja, já vivemos em uma prisão perpétua, né, e querer condenar ainda mais essas pessoas, né, a relegar elas a um segundo plano são coisas terríveis. Então é necessário que as ações afirmativas, as ações públicas, porque esperar algo do privado seria algo, né, enfim, não diria esperar alguma coisa da iniciativa privada, esqueça. Então tem que ser partindo do princípio de que os governos, tanto municipal, estadual, federal, que tomem as ações afirmativas para serem adotadas, né? Adotadas tanto de forma que seja ali espontânea, quanto também de forma compulsória, senão a coisa não anda, né? Isso tem que ser através de elaboração de medidas ou de leis que sejam obrigatórias, né? Ou seja, e a gente vê, encontrar o fim dessas medidas é algo triste e desumano, né? Porque você não tem ele como sanar os problemas dessa situação, né? Dessas políticas afirmativas ou ações afirmativas que devem existir. Então, as afirmações afirmativas, elas podem ser adotadas, como eu falei anteriormente, de forma espontânea, para fazer com que esta desigualdade, essa situação de desigualdade, que é prejudicial, né, para a sociedade como um todo, né? Ou seja, quem perde com isso é a sociedade, porque sabemos que temos uma pequena classe neste país que vai de vento em popa, né, e está pouco se lixando para os direitos sociais de mulheres, de negros, de pobres, indígenas, seja de quem for. Né? Então, assim, muitas pessoas só pensam na questão da política, por exemplo, da adoção de cotas raciais nas universidades públicas, que muita gente ainda questiona, né, sobre essa questão. No entanto, é necessário a gente ver que as ações afirmativas, ou seja, elas têm que acontecer de todas as maneiras, seja para atender o idoso, para atender a mulher, para atender o negro, né? São medidas que partem do reconhecimento da necessidade, né? Que esses grupos têm uma história, né? Ou seja, não é um tipo especial, né, para dizer que são especiais, são necessários porque historicamente são os que mais sofreram ao longo da história. Ou seja, e tudo isso é resultado da desigualdade, ou seja, de uma desigualdade que chega a ser estrutural. Então, assim, não basta apenas criar um exemplo, de criar uma delegacia para resolver o problema da mulher. Não vai resolver o problema da mulher, não vai resolver o problema da violência contra a mulher, ela vai continuar a existir. Né? Mas é necessário tomar medidas para que isso diminua. Né? E fazer com que essas pessoas tenham sim a participação na sociedade como pessoas que cumprem com os seus direitos, seus deveres, as suas necessidades. Do contrário, isso não vai acontecer. Leis para que os concursos, né, os partidos, as empresas privadas, né, defendam ali ou definam ali um número específico de vagas, seja para negros, seja para mulheres, enfim, até mesmo os partidos políticos com os seus 10% da cota para as mulheres, 90% para os homens e 10% para as mulheres. Então, assim, é necessário que tenha essas políticas de ações afirmativas para que as pessoas tenham sim acesso à universidade, tenham sim acesso à cultura, tenham sim acesso à segurança, né? Não importa a origem dessa pessoa. Então a gente precisa estar sempre lutando e estar sempre atento a essas questões, porque a distribuição de renda no nosso país ela é desigual, é desigual absurdamente, né? Seja na questão de
terra, seja na questão de acesso ao emprego, à educação, né? Ou seja, a distribuição de terras, a distribuição de riquezas, que é muito mal feita em nosso país e não acontece. O bolo cresce, mas a fatia que chega até quem precisa, ela é apenas uma faísca, ou seja, uma migalha que não dá para absolutamente nada. Então, assim, é necessário lembrar que as ações afirmativas, elas partem de uma necessidade, de uma urgência de fazer justiça, né? De fazer justiça social e tratar a todos de forma igual. A nossa Constituição Federal diz que somos todos iguais perante a lei, mas é bom lembrar que é somente perante a lei, e para por aí. Ou seja, não vai além do que está escrito ali. Então, assim, no entanto, é uma sociedade, ela é cheia de problemas, de desigualdade em todos os níveis, em todos os aspectos. Então, se essas ações afirmativas elas não acontecerem, né, essa desigualdade tende simplesmente a crescer mais. E qual o objetivo, qual o ideal, qual o ponto central? É que esta desigualdade, né, ou seja, ela acabe se tornando ali algo igual, ou seja, páreo, não um em cima, outro embaixo, cada vez mais subindo e o outro descendo. Não é isso que a gente quer que sanar, né, esta desigualdade, demore 10 anos, 20 anos, mas que ela tem que ser começada, tem que começar, né, tanto para o indivíduo quanto para a população como um todo. Então, as necessidades das cotas sociais, das ações afirmativas, faz-se necessário e urgente para que o país ganhe e acelere em todos os níveis de crescimento, porque se a gente não se envolver nessa questão e deixar as coisas como estão, o envolvimento de negros é necessário, o envolvimento de mulheres, o envolvimento de índios, o envolvimento de todos no que tange a questão para colaborar, né, e assim a gente poder partir dos pontos positivos do que vem ocorrendo na adoção de cotas, né, e fazer com que estes indivíduos tenham maior inserção, não apenas no mercado de trabalho, nas universidades, em todos os níveis profissionais, né, onde a gente sabe muito bem que mulheres perdem, negros perdem, mulheres negras perdem, porque quem domina todas as categorias em todos os aspectos políticos e sociais é a classe branca, ou seja, os brancos dominam, ganham muito mais do que os homens negros, as mulheres brancas ganham muito mais do que as mulheres do que as mulheres negras, do que as mulheres indígenas, e assim sucessivamente. Então a gente tem que lutar, logicamente, por ações afirmativas que pensem e tratem todos da mesma maneira. Então é necessário que a gente acelere, sim, nessas transformações sociais para que ninguém saia perdendo. Porque, do contrário, quem perde não são apenas os negros, as mulheres, perde o Brasil, perde a sociedade como um todo. Então, sim, sempre teremos que ter ações afirmativas. É isso aí. Se você é contra ou não, é uma outra questão. Porém, devemos defender, sim, as ações afirmativas para todos os que dela precisam ou precisam. É isso. Fico por aqui. Eu sou Oswaldo e obrigado por você ter chegado até o final do vídeo. Se não chegou, lamento muito, você perdeu um bom conteúdo. É isso. Fico por aqui e tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês.